Dia, mais um Saúde e Bem-Estar com você hoje de novo. Olha, hoje eu tenho o prazer de trazer uma médica famosa aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, médica cardiologista, doutora Sandra Helena. Bom dia, doutora Sandra. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Pessoal, a doutora Sandra é do Corpo Clínico, é do Hospital do Coração, foi por muitos anos diretora do hospital também, e hoje a gente vai levar perguntas para ela, dúvidas sobre a parte cardiológica, tudo que você quer saber sobre isso. Então você pode mandar perguntas para a gente agora que a gente vai te responder, pode mandar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, que a doutora Sandra está aqui, eu vou apertar ela e ela vai responder muita coisa para a gente, tá bom? Ontem já mandaram perguntas para mim, tá? E eu já vou começar com algumas perguntas que tiveram dúvidas aí na internet. Bom, doutora Sandra, hoje as pessoas acabam muitas vezes não procurando o cardiologista por, não digo negligência, mas assim, principalmente o homem, né? A pessoa que quer iniciar uma atividade física, é importante ela passar num cardiologista antes? O que a senhora acha? É importante, não necessariamente precisa ser o cardiologista, pode ser o médico dela de confiança, o clínico, mas há uma necessidade de realmente avaliar, ver como que estão os níveis de pressão e para receber uma orientação adequada para o tipo de atividade que a pessoa gostaria de fazer. Hoje, tocando no assunto da hipertensão, né? Muitas pessoas têm uma hipertensão e não sabem que tem, né? Como que vocês enxergam isso lá? Então, a hipertensão arterial, ela é silenciosa, nem todas as pessoas apresentam sintomas. E a hipertensão é uma das causas é um fator de risco que aumenta muito o risco de infarto, de doenças do sistema cardiovascular e também até o risco de AVC. Então, há uma necessidade das pessoas conhecerem os níveis de pressão, pelo menos uma aferição dessa pressão anual, para a partir daquele nível, até em outras consultas, não necessariamente com o cardiologista, essa pessoa ser orientada em relação ao seu acompanhamento. Então, o nível de pressão arterial é importante para diminuir o risco da pessoa apresentar morte súbita, infarto e até mesmo um acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem esse problema de pressão e não sabe, e aí resolve por conta própria sair correndo ali no Parque das Nações, e ele está correndo um risco, né? Sim, a maioria, né, não acontece nada, porque às vezes elas não apresentam outros fatores. Mas tem pessoas que já têm a pressão arterial aumentada e tem outros fatores de risco que realmente aumenta esse risco dela apresentar algum evento, fazer um pico hipertensivo ou até mesmo uma arritmia durante essa atividade sem a orientação prévia do médico dela de confiança. E a gente vê muitos casos também, inclusive até acho que no futebol, de morte súbita, né? Então, a morte súbita muitas vezes está relacionada com arritmias que a pessoa faz naquele momento e ela já apresenta alguma alteração prévia que não foi diagnosticada, ou a pessoa já tem alguma alteração no músculo do coração, que isso às vezes a gente detecta no exame de ecocardiograma, e isso quando a pessoa solicita do coração, durante a atividade, o coração tem que, vamos dizer assim, bombear mais sangue e tem alguma alteração naquele momento, ela pode apresentar arritmia e isso causar o que a gente vê às vezes muito em esportes que solicitam um condicionamento maior, como futebol, ou às vezes até mesmo basquete, as outras atividades que solicitam uma performance melhor. Estão me perguntando aqui, no caso da arritmia, o que pode ser um sinal de que ele pode ter arritmia? Como que ele pode descobrir?
Então, às vezes a pessoa até não apresenta sintomas, mas quem faz a arritmia, e vamos dizer assim, qual o sintoma que apresenta? Alguma falha no coração, batimento, como se a pessoa às vezes descreve assim, parece que meu coração parou e voltou a bater novamente. Ou o coração acelera muito, ou o coração bate mais devagar. E as pessoas, quando o coração ou acelera muito, ou ele diminui o número de batidas por minuto, a pessoa pode ter síncope, né? A quantidade de sangue que vai para o cérebro precisa de oxigênio. Essa quantidade às vezes diminui e a pessoa pode apresentar uma perda de consciência, muitas vezes as pessoas descrevem como um apagão. Então são esses sintomas. Muitas vezes elas não têm os sintomas prévios, ela vai apresentar uma crise, né, vamos dizer assim, um episódio, e nesse episódio é que você vai dar o diagnóstico. Mas se essas pessoas têm um acompanhamento prévio, uma avaliação, consegue-se diagnosticar, sim, essas arritmias. A gente vê muito hoje, né, um dos grandes males dessa geração é a questão da obesidade, né, hoje a gente vê muito isso. Então, para essa pessoa que está assistindo, que está ali um pouquinho gordinho e quer fazer por conta própria a parte de exercício físico, quais são os riscos para ele? Então, hoje a gente sabe que a atividade física é uma coisa importante na diminuição de vários fatores, ajuda a controlar a pressão, diminui o risco de infarto, mas para se fazer essas vamos dizer assim, a gente tem que diferenciar a atividade física de exercício físico. A atividade física é o que a gente faz, por exemplo, levantar, caminhar, atividades que às vezes a gente faz em casa, atividades normais. Quando a gente fala de exercícios, são exercícios programados para um determinado fim, ou a pessoa tem um condicionamento físico melhor, ou controle da pressão, aí esses exercícios realmente precisam ter uma orientação do seu médico. O que eu oriento? Se quer começar alguma coisa, a gente fala assim, caminhar, não há problemas de se caminhar no plano, fazer 30 minutos por dia, isso pode ser feito. Mas é como eu falei, tem que ter uma avaliação prévia para ver o sobrepeso e mesmo a obesidade já é um fator que faz a pressão arterial subir. Então, precisa realmente ver na avaliação com o clínico como proceder em relação a isso, né? Mas é o que a gente brinca assim, movimentar, até quem tem atividades sedentárias, que a gente fala, fica muito tempo sentado na frente do computador, ou mesmo a gente assistindo muita televisão, ficar na frente de assistir séries, ficar horas ali sentado, a gente orienta de meia hora, levanta um pouquinho, caminha, larga o controle remoto, vai lá, liga, desliga, que isso é considerado não exercício físico, mas atividade física, não ficar muito tempo parado. Puxando esse gancho que você falou, a gente percebe que, assim, depois da pandemia, agudizou esses problemas, né, que de certas formas estavam crônicos, como a gente tinha falado anteriormente, e agudizou. E como você estava comentando comigo, acabou represando muitos problemas, né? Então, para a pessoa que está aí assistindo, o telespectador, explica para ele, principalmente com esse problema, o quanto represou dos problemas cardiológicos por conta da pandemia. Então, durante a pandemia, houve realmente assim, todas as consultas eletivas, todas as avaliações que os pacientes fariam periodicamente, isso foi parado, né? Porque a orientação era todo mundo ficar em casa e realmente havia essa necessidade, né? Então, durante 2 anos, as pessoas perderam esse acompanhamento. Ficaram mais sedentárias, porque havia necessidade realmente de ficar em casa, então muitas pessoas não caminhavam mais, não faziam as suas atividades, e isso realmente, vamos dizer assim,
ficaram sem acompanhamento. Então, a pressão alterou muito, o nível de colesterol subiu muito, não houve reajuste de medicação. Então, essas coisas realmente, agora que, graças a Deus, estamos voltando às avaliações normais, a gente tem visto. Mas houve realmente essa dificuldade com essa parada, né, de consultas de rotinas. Mas nós estamos conseguindo agora restabelecer. Então, é importante esse acompanhamento de quem... São duas coisas diferentes, quem está prevenindo e quem já tem a patologia, que tem que ter um olhar mais delicado em relação aos níveis de pressão, aos níveis de colesterol. Hoje se individualiza muito o tratamento. Cada pessoa que está dentro de um risco de apresentar algum evento do coração, infarto, angina, essas pessoas têm níveis de pressão que são diferentes de acordo com o risco dela, e orientações, nível de glicose, o nível do colesterol. Então, hoje é muito individualizado, e orientações também em relação ao tipo de atividade. Então, por isso, a necessidade de realmente ter um profissional preparado para dar essa orientação. Para a pessoa que está em casa ali, deve estar assistindo, deve estar se perguntando, ou mesmo no trabalho, o que eu posso ter como dica de prevenção nessa parte cardiológica? O que ele tem que prestar atenção? Como a senhora comentou agora há pouco, da arritmia, às vezes aquela sensação do coração tá diminuindo ou acelerando demais. Porque muitas vezes a pessoa está no dia a dia, na correria, e vai passando e não vai. Assim, o que ele pode ter como base? Falar assim, opa, peraí, acendeu uma luzinha aqui, eu tenho que procurar um médico. Então, aqueles, vamos dizer assim, o certo é procurar e fazer a avaliação. Mas, vamos dizer, nem todo mundo precisa sair correndo para o seu médico. Aqueles sintomas que passaram a ter uma resposta diferente do organismo dele, por exemplo, ou eu subia 2 lances de escada correndo, não tinha problema nenhum. Hoje eu subo um lance e já me sinto cansado. Ou eu tomo, vamos dizer assim, as atividades normais que a gente faz, tomar um banho, o banho despende muita energia. Então, eu estou me cansando, ou eu sinto que meu coração acelera, ou eu sinto que eu fico tonto. São sintomas, sinais de alerta. Nem sempre isso vai estar relacionado, vamos dizer assim, com um problema grave, mas é uma coisa que precisa avaliar. Existem outras patologias, outras doenças que levam a essas alterações. Por exemplo, quando a gente tem um problema de tireoide, a gente pode ter essas acelerações, ou o coração bater devagar ou o coração acelerar. E aí você, no exame simples lá de controle das taxas hormonais, você consegue controlar. Quando a gente tem uma anemia ou uma perda de sangue por algum motivo, ou estou comendo inadequadamente, a minha concentração de ferro no sangue diminuiu, também pode levar a uma aceleração do coração ou até mesmo a arritmia. Então, existem outras doenças, outras alterações que podem levar a esses sintomas que eu falei. Então, para nós da cardiologia, quando existem assim sintomas de cansaço, às vezes uma dor, um desconforto, não vamos dizer nenhuma dor, mas um desconforto no tórax, que não era uma coisa muito... Não tinha isso antes, o que está aparecendo? São sinais de alertas que deveríamos investigar qual a causa disso. Né? Uma pessoa está bem e de repente começa a sentir que está cansando, aquela atividade dela que era normal, é um sinal que alguma coisa não está bem. Falando nisso, é uma coisa engraçada, que eu vejo muito isso no consultório. A gente está conversando com o paciente, investigando, e aí ele fala assim, e como é que está a sua parte cardiológica? Tá bem, eu fiz um eletro e tá bem. Ele acha que, eu vejo muito isso, eu fiz o exame, a pessoa acha que está imune, e não é, né, doutora? Não, os exames que nós chamamos de eletros, a gente chama de exames complementares.
Eu preciso, quando o médico pede um exame, ele está pensando em ou que está tudo normal ou em alguma outra causa para aqueles sintomas que ele está sentindo. Então, o eletro é um exame bom para a gente avaliar, mas ele não é o exame que dá 100% de segurança, que não tem nada. Né? É como se fosse uma fotografia naquele momento que está acontecendo. Então, o profissional da área de saúde, ele avalia junto com... Ele conversou com o paciente, ele examinou, ele pediu o eletro, então ele vai ver o que além daquele eletro, ele precisa para poder fazer uma avaliação melhor. E eu sempre falo assim para os meus pacientes, mesmo quando eu faço um check-up, claro que o check-up já me dá uma segurança maior de quando a gente não faz, mas não é 100%. O 100% é o que eu sinto. Eu posso ter feito o check-up, estava tudo considerado para minha avaliação naquele momento como adequada, mas se eu passo, mesmo depois daquele check-up, tem um sintoma diferente, eu não posso dizer que aquele check-up é 100%, eu não tenho nada. Eu fiz o check-up e aí eu continuei com um sintoma que eu preciso voltar no meu médico e dizer, olha, eu continuo sentindo um desconforto, eu continuo sentindo aceleração, o que está acontecendo? Então, o check-up é importante, mas o que a gente orienta, né, nós da área de saúde, os nossos pacientes, é que mesmo com o check-up, continuou sintomático, apresentou um sintoma diferente, é sinal de alerta para voltar no médico e dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo. E o seu médico evoluir no tipo de exames para investigar esses sintomas. Você falou isso, me puxou algumas coisas na memória, porque assim, o que eu posso estar errado, você vai me corrigir. A gente vê que os homens procuram menos o consultório, né? O homem ele é mais resistente, né? Só que tem uma coisa que eu vejo em amigos, colegas, que assim, adoram futebolzinho de final de semana, né? Eu vou jogar, mas não está indo num médico para fazer uma avaliação, já passou dos 40, você passou dos 40, está nos 50 e vai jogar bola, não sou contra isso, mas assim, é um risco, né, doutora? Para essa pessoa que está achando que está tudo bem e assim pode ir. Então, o que a gente vê, que a gente fala, são os atletas dos finais de semana, né? Então, o que a gente vê, uma partida de futebol, ou 15 minutos, seja for, exige um condicionamento físico para aquilo. Então, a pessoa fica sedentária a semana inteira, né? Porque trabalha ou não faz atividade, aí vai jogar futebol, toma cerveja, né? Uma alimentação mais pesada e a pressão sobe e as pessoas podem até não ter nada prévio, né, não saber e apresentar alguma alteração. Então, o que a gente fala? Há necessidade sim de fazer uma avaliação, de conversar, de ver os níveis de pressão. Não estou dizendo que todo mundo vai precisar sair fazendo uma bateria de exames, mas essa consulta com o clínico e avaliação do que ele tem, como que estão os níveis de pressão e tudo, isso é importante. A pessoa tem que ter um pouquinho de condicionamento para poder fazer uma atividade competitiva, né, que é a partida de futebol, tem estresse, às vezes até um pouquinho mais de rivalidade ali no jogo, então a gente precisa realmente fazer a avaliação. Caminha durante a semana, 30 minutos, aí no final de semana jogou uma partidinha, viu que não sentiu nada, mas eu acho que hoje tem uma acessibilidade grande a essas avaliações, né, de pré-atividade, eu acho que isso é importante. A gente cuidar da saúde, de fazer essa prevenção em relação à alimentação mais adequada, não precisa ser nada de em nutricionista, nem todo mundo às vezes tem essa acessibilidade, mas ter uma alimentação mais regulada, né, em relação à quantidade de frutas, de hortaliças, de grãos integrais, é uma briga quando fala para o paciente que troca um pouquinho, eles acham ruim, mas é mais saudável. É ruim a gente falar isso, mas tem que diminuir a quantidade de carnes vermelhas. A gente falar isso aqui no nosso estado é complicado, mas ter uma alimentação com menos carnes vermelhas, mais
peixes, né? A gente sabe que tem o ômega 3, então eles têm mais, são mais saudáveis. Não precisa se radicalizar, não vou comer mais carne vermelha, não, diminui a quantidade. Tudo é questão de quantidade. Equilíbrio, né? Então, essa alimentação precisa ter um conjunto: alimentação, nível de atividade, controle da pressão. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou com a minha pressão alterada. Nem sempre a pressão inicial precisa ser medicada com remédio. A gente pode orientar na mudança disso daí, perder peso. Cada peso que a gente pesa, 1 quilo que se perde, a gente diminui 1 milímetro lá na nossa pressão, no nível de pressão arterial. A atividade física ajuda, não, às vezes a gente fala assim, mas eu caminho e eu continuo não perdendo peso. São coisas diferentes. Se eu quero perder peso, eu tenho que ter um treino diferente. Mas o caminhar ajuda a ter algumas facilidades para o organismo em relação a baixar a pressão, até facilitar que a nossa insulina, que o nosso organismo produz, entrar na célula e metabolizar a glicose. Então, mesmo a gente não perdendo peso, que o ideal é a gente não ganhar peso, para depois ter que perder, essas coisas são importantes, e a gente não se sentir frustrado. Caminhar orientado é uma atividade que traz muito benefícios. Então, não pensar que pressão arterial é só medicamento. Eu estava conversando antes aqui, às vezes a pessoa vai lá, você medica e ela volta, a pressão continua alta, você aumenta a medicação, porque às vezes tem que realmente aumentar, mas tem que orientar que tem que fazer as outras atividades não medicamentosas para que essa pressão fique controlada. A gente fala de pressão arterial porque ela é a vilã de muitas patologias. Então, temos que realmente manter essa pressão controlada. E hoje a gente diz que a pressão ideal, a ótima, normal, é abaixo de 12/8, né? Então, existe uma escala que a gente, lá no consultório, a gente segue justamente para poder orientar em relação a quando entra com medicação, quando não. Que legal. Olha só, e as pessoas gostam, pensam que essa é a pílula mágica. Não existe a pílula mágica, tem que ter o comprometimento, né? Sim. Todo tratamento precisa de coisas importantes. Primeiro, o paciente aderir ao que você está falando. A adesão é muito importante. Ao tomar da medicação, tem que ser segundo a orientação do seu médico. Se é para tomar 2 vezes por dia, tem que ser 2 vezes ao dia. Se precisa de mais de uma medicação, tem que seguir. Porque às vezes o paciente, eu estou tomando muito remédio, isso daí, muito comprimido faz mal. Então, assim, tem que primeiro, vamos dizer assim, entender o que está sendo tratado nele. Ele entender a gravidade daquilo que, se ele não fizer, pode acontecer no seu organismo. Então, é importante o profissional da área de saúde orientar bem o paciente, porque às vezes fala assim, não, é só uma hipertensão. Não, é uma coisa grave. E seguir as orientações, não é só tomar o remédio, é diminuir a outra coisa, diminuir a quantidade de sódio da alimentação. Isso é uma coisa interessante. As pessoas acham que é só gordura, tem outros fatores essenciais aí. Eu sou muito preocupado, eu sou em casa, quando tem sódio? Não, isso aqui tem muito sódio, eu já não tomo. Exatamente, você está fazendo uma coisa importante, que é ler embalagem, o que tem nos alimentos ali, a composição que tem do que tem de gordura, de sódio. O que a gente vê muito nesses alimentos industrializados, carne processada, é que você tem muito sódio, que é para conservação, né, do alimento, e pouco potássio. Isso é muito ruim para vamos falar no nosso sistema que nós estamos falando, para o coração, porque isso altera muito o metabolismo do coração, a maneira como o coração funciona. Então, a gente tem que ter uma alimentação pobre em sódio e tem que ter a quantidade normal de potássio. As pessoas falam muito assim, mas eu uso o sal do Himalaia, eu uso o sal marinho, a quantidade de sódio é igual. Eles podem ser mais saudáveis pela procedência deles,
mas não, vamos dizer assim, tem menos sódio do que o sal normal. E o que a gente vê às vezes no mercado é que você tem o sal light. Esse sal light, ele tem menos, pelo menos a última vez que eu olhei a formulação dele, tem menos sódio e mais potássio, só que ele tem um gostinho mais amargo. E as pessoas às vezes não gostam. Então, assim, se vai usar o sal, não tem problema, é a quantidade que faz mal. E quando a gente fala de sódio, a gente, mas eu uso pouco sódio, pouco sal na minha alimentação, mas eu como produtos que já vêm enlatados, carne processada, presunto, salaminho, essas coisas que a gente gosta, mas que já vem com muito sal. Então, a orientação também da Sociedade de Cardiologia é esses alimentos que são cozidos, que a gente já faça sem sal. O arroz, o feijão, então que a gente não coloque sal durante o cozimento deles, porque a gente já tem uma diminuição de carne e de sódio em relação a isso. Outra coisa importante, Plácido, é que a gente não entende a carne em si, a carne vermelha. Se a gente pegar um pedaço, ela já tem muito sódio. Vê aí o que o gado tem que comer, né? Sal. É verdade. Então, a carne tem sódio ali. Então, mesmo a gente não temperando, botando o sal a mais, ela já vem com uma quantidade maior de sódio. Por isso, a necessidade da gente diminuir a quantidade de carnes vermelhas. Não estou dizendo que é para parar, mas é a orientação que nós temos, diminuir a quantidade de carnes vermelhas na alimentação. Comer mais frutas, mais hortaliças e praticar atividade física. E uma coisa legal que eu vi também, até ontem, fui comprar um chocolate para dar para uma pessoa que tinha me ajudado. Eu vi que lá na Cacau Show, não estou fazendo propaganda não, o chocolate já vem com ali, adição de açúcar rico em gordura saturada. Então aí você já é um alerta. Você já dá um alerta. O que eu vou fazer? Então hoje os produtos estão vindo com sinais de alerta. Isso é uma coisa muito boa que fizeram para a gente ter consciência daquilo que a gente está comendo. Então a gente brinca que nós somos aquilo que nós comemos. Então, acho que isso é uma coisa importante, a gente ler os rótulos dos alimentos e a gente tentar entender o que nós estamos ingerindo. Olha só quanta dica importante, principalmente essa do sódio. Isso que é legal de fazer um programa ao vivo, porque não teve nada ensaiado, nada combinado. Essa do sódio mesmo, não estava nem pensando. E olha só o que veio de dica. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no final do programa, o tempo está esgotando, já disparou aqui o alarme. Mas olha, doutora Sandra, eu quero agradecer de coração ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Tá vendo como foi tranquilo? Foi fácil, né? Mas olha, a senhora puxou muitas coisas no gancho aí, que eu acho que a gente vai precisar falar de novo disso depois, principalmente essa questão do sódio, porque as pessoas vão ter dúvidas e vão pensar muito com relação a isso. Isso é muito importante o que você falou. Eu quero já estender o convite para você, tá? E orientar as pessoas que tiverem dúvida, ficou dúvida, vou invadir aqui a privacidade dela, tem a rede social dela, a doutora Sandra Helena, pode mandar dúvidas para ela, tem lá a equipe do Hospital do Coração, que também pode procurar, a doutora Sandra vai encaminhar você lá, porque hoje dentro da cardiologia a gente tem várias especialidades dentro da própria cardiologia, né? Várias subespecialidades. Várias subespecialidades, mas eu quero te agradecer e deixar aberta a câmera aí para você, tá? Eu espero ter contribuído, né, com alguma coisa importante, que eu acho que é importante a gente falar de saúde, de prevenção, e coloco à disposição para, se eu puder contribuir com mais alguma informação, eu estou às ordens. Joia. Espero que vocês, a partir de agora, sigam fazendo pelo menos um pouquinho de atividade, caminhando, aí pensando, vamos movimentar. Mas foi um prazer, muito obrigado pelo prazer convite. Foi nosso, tá vendo? A cardiologia não é só remédio, não. Tem que fazer a sua parte também. Obrigado por você que ficou até agora aqui com a gente. E curte, compartilha, encaminha, de repente você pode ajudar alguém, tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana. Tadeu1Noticias.com, a notícia no seu celular.